Marcelo Rolim é um dos entrevistados sobre o que está acontecendo de muito importante em Piedade, que é a surpresa da instalação de uma pedreira no bairro do Piraporinha. Surpresa porque há 10 anos o assunto veio à baila, veio à tona, e houve uma reação muito grande contra, por parte da cidade, e a coisa ficou serena, ninguém falou mais nisso. E agora, de uma hora para outra, a gente sabe que o assunto está no Supremo, o Supremo já se manifestou, e só estamos esperando o atendimento do prefeito para liberar a coisa. E eu não sei o que vai acontecer. Enfim, eu estou preocupado em poder fazer com que as pessoas que têm interesse se manifestem sobre o assunto. Qualquer um pode candidatar-se a ser entrevistado. Eu terei maior prazer de entrevistar, não importa a posição dessa pessoa. Mas Marcelo Rolim é jornalista, é pessoa muito ligada na cidade, é morador, é piedadense, então nada ninguém do que ele para externar a posição. Fale, Marcelo. Bom, primeiramente quero agradecer ao jornalista Dolbeck, o jornal Acorda Brasil, pela oportunidade de, mais uma vez, poder colocar aqui, né, a minha posição a respeito de um assunto que é importante para a cidade, né? E nessa oportunidade é um assunto, além de importante, preocupante, né, seu Dolbeck? É um caso que já tem longa data, né? É um caso que já transcorre aí há cerca de 10 anos ou até um pouco mais. E agora veio à tona novamente a partir de um comunicado do prefeito municipal em que há uma decisão da Justiça determinando que o município faça a emissão da certidão de uso e ocupação de solo para empreendimento de mineração no Vale do Rio Pirapora, no bairro do Piraporinha. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, seu Dolbeck, é justamente que a questão da mineração em Piedade, talvez ela seja mais profunda do que apenas o empreendimento do Piraporinha. A partir dessa situação no Piraporinha, eu pesquisei alguns dados a respeito do assunto e, através do site da Agência Nacional de Mineração, a gente pode constatar que há dezenas de pedidos de estudos de lavras para a exploração mineral no município de Piedade. Boa parte desses estudos, inclusive, é de uma grande mineradora da região, a maior empresa que atua na região, que é o Grupo Votorantim. Toda a região norte do município de Piedade, a gente consegue observar no mapa, ela já tem as delimitações de áreas de interesse de estudo para exploração mineral. E aí tem exploração de diversas formas, né? Desde argila, tem de granito, como é o caso do Piraporinha, que é um granito pabrita, e outros minerais. Então, por que eu tô pontuando isso, Sodobek? Porque essa é uma luta importante que está ocorrendo em relação ao caso do Piraporinha, mas é muito importante, ou mais importante, que a sociedade piedadense, que as pessoas compreendam que este não é um empreendimento isolado. Talvez a gente tenha que debater o assunto da mineração de uma maneira mais ampla, mais abrangente no município, no período que agora inicia, né? Certo. Então, colocando essa preocupação inicial, eu também queria destacar o seguinte, seu Dolbeck. O empreendimento de mineração ele é altamente impactante, né? Salvo aqueles empreendimentos de mineração para exploração de água mineral,
todo empreendimento que tem como objetivo extração de algum tipo de rocha, de mineral, de fato ali, né, sólido, isso causa impacto das diversas formas, né? Agora, importante a gente ter em mente também, e eu estou percebendo muito isso nas redes sociais, principalmente, numa narrativa, em discurso político, uma preocupação em relação à preservação do Rio Pirapora, dos recursos hídricos do município de Piedade. A gente está falando de uma região, seu Dobeck, que é um território já muito impactado por outras formas, além da mineração. A mineração viria para agravar uma situação que já é de impacto. A gente não está falando de uma área que é plenamente preservada, que é um santuário. Muito pelo contrário. A gente está falando de um território que tem manejo inadequado de solo, tem assoreamento de cursos d'água, tem despejo de esgoto, né? Falta de saneamento básico, tem desmatamento, né? Então, a gente está falando de uma área que já sofre uma coletânea de impactos. O Rio Pirapora, há 40, 50 anos, era chamado do Rio do Povo, em Piedade. A minha avó lavou roupa no Rio Pirapora, o meu pai nadou no Rio Pirapora. E a minha geração já não teve essa oportunidade, né? Então, a gente está falando de um rio que já vem sofrendo impactos severos por uma série de fatores. E talvez a chegada desse empreendimento de mineração seja também uma oportunidade para a gente repensar a nossa relação em relação à preservação do rio, né? Que não é apenas impedindo a chegada da pedreira, e isso tem que ocorrer, essa luta tem que ser de todos, e eu acho que está muito claro que a sociedade piedadense não quer essa mineradora naquela área, justamente porque já tem lei municipal que estabelece um zoneamento que restringe esse tipo de atividade, e ela foi uma lei municipal aprovada na Câmara Municipal, que é a instituição de representação do povo, né? Então, nada mais legítimo e nada muito mais claro de se constatar que Piedade não quer a mineradora. No entanto, eu acho que essa situação da chegada da mineradora, ela deve abrir também um debate público sobre a necessidade de Piedade pensar uma política pública que garanta não apenas a preservação, mas a recuperação do Rio Pirapora, e isso em parceria com a sociedade, principalmente com os agricultores da região, para que a gente tenha um uso daquele território de maneira mais sustentável. Tem mais algumas coisas ainda. Fale. Veja bem, isso aqui não é necessariamente uma entrevista. É para você explicar a sua posição. Mas tem várias coisas que são conexas, não é? Várias coisas que são conexas. Tem gente que fala, por exemplo, de ruído, de emissão de pó, entendeu? De perigo das rodovias, das estradas rurais ficarem deterioradas pelo excesso de tráfego de caminhões, porque não é uma Kombi que vai levar a produção da mineradora, são carretas, não é? Tem mais uma outra coisa que, quem sabe, pode te ajudar. Eu conheci há muitos anos a mineradora que fica no bairro do Barreiro. É uma mineradora de solo, ela explora caulim, se não me engano. Pois bem, eu estive há uns dias lá, só para constatar como estava a situação. Hoje, a mineradora é constituída de um buraco de centenas de metros de diâmetro e dezenas de profundidade. Eu só pergunto, quem é que vai tapar esse buraco? Na redondeza dessa mineradora tem uma porção de propriedades pequenas
E antigamente elas tinham fornecimento de água através de uma mina que chegava a vazão de 2 polegadas. Hoje não existe mais isso, acabou. Eles têm que ir trabalhar com poço artesiano e nem sei quantos eles já jogaram fora. Imagino. E esse é um processo, é uma exploração já antiga, né? Imagina que o licenciamento desse empreendimento tenha sido regido por uma legislação que já nem exista mais, né, seu Dobeck? Mas é uma preocupação, é um passivo ambiental que fica para o município, né? E é um bom exemplo de um impacto que gera num bairro e que pode afetar a vida das pessoas. Enquanto eu estou no Conselho de Meio Ambiente também, além da minha atividade de jornalista, né? Mas não posso falar em nome do Conselho, mas participando das reuniões do Conselho, eu tenho uma preocupação, seu Dobeck, que esse processo de discussão sobre essa pedreira, essa mineradora do bairro do Piraporinha, ele tem que ter uma prioridade nesse momento, que é a comunicação efetiva com os moradores dos bairros diretamente impactados. Entendeu? E eu tenho uma preocupação disso porque a gente vê muita desinformação, né? Principalmente nas redes sociais, e eu não sei de que forma isso está chegando aos moradores, né? Então, a comunidade do entorno do empreendimento, ela tem que ser tratada como prioridade, e isso é assegurado de maneira constitucional. Qualquer processo de licenciamento que gere impacto, a comunidade impactada, ela tem o direito assegurado de acesso às informações do processo, né? Então, eu acho que o Conselho pode atuar nesse sentido de fazer essa ponte, né? De trazer, de levar a informação de maneira adequada e oficial aos moradores do entorno do bairro. E ainda em relação ao empreendimento, Sodobeck, eu acho que é importante também destacar que ele, apesar de ter mais de 10 anos de debate, do ponto de vista de tramitação legal do licenciamento ambiental, ele está no início, né? Ele não... Nem começou praticamente. Então, é assim, mas qual que é a preocupação? Que a etapa em que o município tem maior autonomia é essa, da emissão da certidão de uso. Porque depois, todo o processo de licenciamento ele vai para o Estado, né? Basicamente, é a CETESB que cuida da licença prévia, depois a licença de instalação, que é um debate mais aprofundado, e se o processo avançar, chega até a licença de operação, né? Espero que não chegue a esses estágios, né? Mas essa é uma preocupação importante, eu acho que a gente colocar. Semana que vem está programada uma audiência pública, uma reunião em que a população vai poder participar, a prefeitura deve apresentar uma explicação de como que está caminhando esse processo do ponto de vista legal, principalmente, né? Quais são as etapas e de que forma o município pode ainda se defender dessa especulação minerária. Um outro fator que eu acho que é importante, Dobeck, eu tenho uma posição muito firme, contrária à atividade de mineração, principalmente em áreas de manancial, né? A gente está falando de uma bacia hidrográfica, do principal manancial que abastece Piedade, Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra, que é o Rio Pirapora, mas eu sou muito resistente à exploração de mineração no território de Piedade como um todo. E eu percebi que a posição do prefeito a respeito desse empreendimento está sendo importante. O prefeito se colocou contra a instalação da pedreira, e essa é uma voz oficial importante dentro do processo, né? É um posicionamento político, mas ele provoca também outras instâncias de poder, né? Então, eu acho que está sendo importante esse posicionamento. O Conselho de Meio Ambiente vai estar acompanhando, né, todo esse... dentro das prerrogativas, né, legais que o Conselho tem, vai estar acompanhando toda a tramitação deste processo também. E, por fim, Dobeck, eu gostaria de colocar aqui uma opinião pessoal minha a respeito daquele território do Vale do Rio Pirapora, e não é só minha, é uma posição de várias pessoas, de várias lideranças da cidade de Piedade, mas que eu gostaria de frisar aqui nessa oportunidade.
eu acho que ali seria muito interessante a criação de uma área de preservação ambiental, uma APA municipal, naquele território. E por quê? A APA é uma unidade de conservação, ela não é tão restritiva, é a menos restritiva, uma das mais restritivas, pelo menos. Talvez seja até menos restritiva que o próprio zoneamento vigente hoje no plano diretor, né? Porém, qual é a vantagem de uma APA? A vantagem é que ela cria obrigatoriamente um conselho gestor com a participação dos moradores e ela cria também um plano de manejo para todo aquele território, né? Então, a APA seria um mecanismo legal de a gente provocar a aplicação de políticas públicas que garantam assessoria técnica para os agricultores terem um manejo adequado da produção agrícola naquela área e de todos os outros tipos de atividade. Então, eu sou muito simpático à ideia de criação de uma APA municipal na bacia do Rio Pirapora. Certo. Seria importante você multiplicar essa ideia, a divulgação dessa ideia, porque se ela tem tanto reflexo positivo, é preciso que ela seja formalizada. Eu acho que a Câmara Municipal tem muito a ver com isso. E a Câmara precisa mostrar resultados palpáveis da atuação dela, o que não tem acontecido. Todo mundo sabe disso, entendeu? Alguma coisa mais, Marcelo, sobre a pedreira? Bom, além dessa posição pessoal minha da APA, eu acho que a gente está num momento muito bacana, muito interessante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que a gente tem tido conversas no sentido de tornar o Conselho um órgão muito proativo, né, acima de tudo. Apesar de ele não ser executor de políticas públicas, ser executivo, mas ele pode ser propositivo, né, seu doutor? Ele assusta muita gente. Só que daí, nessa questão, como eu falei no começo, que essa questão da mineração, em Piedade, ela é muito mais profunda e abrangente do que o caso específico do empreendimento da pedreira do Piraporinha, eu acho pertinente, eu vou levar essa discussão na próxima reunião do Conselho Municipal, da criação de um grupo de trabalho técnico sobre mineração. E é importante que esse grupo de trabalho ele não se restrinja tão somente aos próprios membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas que ele possa trazer a contribuição de técnicos que não fazem parte do Conselho, mas que atuam em áreas que possam contribuir, né? Aí eu falo no campo da geologia, da geografia, das engenharias, e no campo do direito também, né? Tem vários advogados que podem contribuir numa análise desse cenário da especulação minerária sobre todo o território do município de Piedade e como o município deve atuar e o Conselho de Meio Ambiente pode contribuir para a preservação ambiental em Piedade. Eu faço votos que você tenha êxito nessa sua caminhada, porque, no fundo, essas questões ficam com esse tamanho, porque eu me incluo nisso, entendeu? Os moradores da cidade, Piedade não é uma exceção, é geralmente assim. A gente só se movimenta quando vê o ladrão entrar na casa e matar todo mundo. É preciso a gente se posicionar como donos da cidade. Porque quem é dono da cidade? Não é o prefeito, nem são os vereadores. Somos nós que moramos nela. Sim. Mais alguma coisa, Marcelo? Eu acho que a minha contribuição era essa mesmo, viu, seu Roberto? Valiosa. Eu agradeço muito a sua participação e reafirmo aqui que esse espaço está à disposição de quem quiser se manifestar, tanto contra quanto a favor da instalação de uma mineradora em Piedades. Muito obrigado, Marcelo, e a todos os que nos assistem. Eu que agradeço. Um abraço.